Aqui na Rádio Cidade FM, você ouve o programa Contextualizando, na apresentação do professor Jean Tárcito e Amanda Garcia. Contextualizando. Você está na Rádio Cidade FM 95,9, a rádio da capital do agro, no programa Contextualizando. A Rádio Cidade FM é emissora do Grupo Oliveira de Comunicação. Na presidência, Felipe Oliveira. Na direção geral, Adriana Pacheco. Hoje, como convidada aqui do programa Contextualizando, nós temos a professora doutora, licenciada em Ciências Biológicas, especialista em Educação, minha área, mestre e doutora em Ciências Fisiológicas, Fisiologia Humana, Maiara Marques, com o tema vírus e bactérias. Por que se preocupar com o novo coronavírus? Contextualizar, mostrar circunstâncias que estão ao redor de um fato, acontecimento, situação, entender ou interpretar algo tendo em conta as circunstâncias que o rodeiam, colocando num contexto. Desenvolver um texto que possa ou que possua certa palavra e ou expressão, normalmente com o intuito de facilitar a compreensão desta palavra ou expressão. Aí começamos assim: o pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa. Peste, bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia, rancor, cistecose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe e leucemia. E o pulso ainda pulsa. Eu vou colocar essa música do Titãs porque nada mais contextualizado do que falarmos em vírus, bactérias e algumas doenças, apesar de todas não serem de vírus e bactérias, mas aqui tem algumas pra gente ouvir e aí você verificar como o nosso corpo humano, ele funciona. Ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Muito bom dia, professora Maiara Marques. É um prazer tê-la aqui no programa Contextualizando para falar de um tema tão atual, vírus e bactérias. Por que se preocupar com o novo coronavírus? Uma honra recebê-la. Muito obrigado pelo tempo aqui no programa Contextualizando. Oi, Jean. Olá, ouvintes. Bom dia, né? Boa tarde aí para quem já almoçou. Eu ainda não, também não, né, Jean? Então, não. Bom dia. Te agradeço pelo convite, né? Fiquei imensamente feliz. Gostaria de mandar um abraço aí para os ouvintes, né? O pessoal lá do Rio Grande do Sul, familiares, amigos que estão ouvindo, aqui também de Barreiras. E te agradecer, né, novamente pelo convite. Mas muito obrigado a você. Aproveitar também seus abraços aqui, porque teve uma galera aí de Barreiras que já mandou mensagem aqui pra mim, dizendo que tá te acompanhando. Professor Lucas Alves, professor Flávio, né? Flávio, que é lá da FAEL e do pré-vestibular Polo. Lucas também, meus irmãos, né? Brigadão pela audiência. Professor Fábio Bordiongo mandou uma mensagem onde vou acompanhar. A coach Elbia Machado também mandou, falou, ela é maravilhosa, tal, vou acompanhar sim. Professora Georgia, que próximo final de semana será ela aqui no próximo sábado, tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí em Barreiras curtindo o programa Contextualizando, esse compêndio de informação que a gente leva até você, ouvinte da Rádio Cidade FM. E agora com esse tema bem interessante, alguns temas que serão voltados sim para o Enem. Mas vamos lá, porque a professora veio aqui, né, a doutora, para falar um pouco sobre essa questão de vírus e bactérias.
Professora, quais são os aspectos gerais dos organismos para serem considerados vírus? Bem, Jean, então eu pensei nesse primeiro momento, né, para a gente estar conversando um pouco sobre o que é necessário, né, para a gente poder considerar um organismo vivo, certo? Então a gente tem algumas características aí, como por exemplo, ser composto por células. Elas são as unidades fundamentais de todos os seres vivos e que esses né, seres, sejam considerados vivos, essas células, elas têm uma série de características. A primeira delas é ser composto por material genético, é lá o nosso DNA, RNA, né, que a gente bate sempre aí nas aulas cursinho da FOP. Essas células, elas precisam ter metabolismo, então precisa de reações, né, que vai entrar mais na tua área de química e bioquímica, para fazer, então, produzir, né, ATP, por exemplo, que é uma molécula de energia, certo? Todas essas células, elas também precisam se reproduzir, tá? Então, são outras características vitais aí para ser considerado organismos vivos. E se adaptar. Então, todas essas células, elas precisam se adaptar frente ao ambiente, né? Então, se a gente pensar em uma bactéria ou nas nossas próprias células do organismo, a gente precisa ter adaptações tanto no meio externo quanto no meio interno. Então, esse conjunto aí de características são características para um organismo ser considerado vivo, certo? E aí, com base nisso, existem aí diferenças entre vírus e bactérias, que a gente vai estar falando aí agora no próximo ponto. Então, assim, só para a gente recapitular, porque às vezes o áudio dá uma falhadinha, e aí, para os ouvintes terem a ideia do que você falou aqui, então precisa ter material genético, né? Material genético precisa ser constituído por células, né? Então, tem material genético, tem um metabolismo, que é um conjunto de reações aí para manter, né, essa célula ativa. Precisa fazer reprodução, ter um meio de reproduzir-se, né, de passar esse material genético aí para frente. Lembrando que esse material genético é o conjunto, então, de características que vai apresentar, então, as nossas características, tanto que a gente enxerga, que a gente chama de características fenotípicas, quanto características que a gente não enxerga, né, que a gente chama de características genotípicas. Então, todos os organismos, eles apresentam essas características. E adaptação é outro ponto-chave aí para que os organismos vivos, eles, ao longo aí de toda a história, né, da evolução, eles se adaptaram às mais diversas situações, patógenos, né, as doenças, enfim, que tu abriste muito bem o programa, falando aí de várias dessas doenças. Então, essas características todas compõem um organismo, para a gente poder dizer, né, que ele é um organismo vivo, certo? E sempre as pessoas têm dúvida, né? Também voltado aqui, como eu falei no início do programa, para os alunos, qual a grande diferença, então, entre vírus e bactéria? A principal diferença é que o vírus, a gente fala que ele é acelular. Ou seja, ele não é composto por células, certo? Então essa é a principal diferença. E as bactérias, elas são células, porque elas apresentam todas essas características que eu acabei de falar aqui com vocês, né? Então, os vírus, para eles poderem se reproduzir, eles precisam invadir outro organismo, ou que a gente chama de célula hospedeira, certo? Então, essa célula hospedeira, ela pode ser uma bactéria, ela pode ser uma célula vegetal, ela pode ser uma célula animal, que é o nosso caso, né? Então, esse vírus, ele precisa, ele usa todo o aparato metabólico da célula em que ele invadiu, tanto procarionte, que aí entra a diferença, né, bem fundamental da biologia aí, quem estuda Enem, né, procarionte e eucarionte, que no caso das bactérias, né, são procariontes, e os eucariontes, que é a célula vegetal, no caso as plantas, e nós, por exemplo, animais, né, somos eucariontes. Então, tem essa diferença. Então, esses vírus, eles entram
né, nesses organismos que são considerados vivos, compostos por células, que tem todo o seu metabolismo, o seu material genético. O que ele faz, esse sacana? Ele integra o material genético dele no material genético da célula hospedeira, e aí, a partir daí, ele faz uma festa. Que é o caso que está acontecendo agora. E essa capacidade de replicação, de multiplicação, né, que ele tem, então, e assim, é muito rápido, né, o que acontece nessa multiplicação que ele faz por conta... Exatamente. Isso está tudo a ver, né, tem tudo a ver com o nosso ponto, né, o segundo ponto, que seria por que é tão difícil a gente conseguir combater os vírus, né? Porque os vírus, eles têm, primeiro que ele é uma partícula muito, muito, muito pequena, muito pequena. É muito difícil conseguir observar ele, né? Então, assim, um microscópio óptico que a gente tem aí, a gente consegue identificar, por exemplo, partes da histologia, né, de tecidos humanos, né, ou vegetais, por exemplo. Para enxergar já uma bactéria já é mais difícil, a gente precisa de outros microscópios aí com mais aparato, né, que aí a gente tem os microscópios de varredura, por exemplo, eletrônico de varredura. Então tem toda essa questão, né, tecnológica aí, né, por trás disso. E os vírus são menores ainda que as bactérias. Então, esse vírus é muito difícil, né, a gente conseguir identificar, eu digo a gente, né, os pesquisadores, enfim, que estudam, né, toda essa questão, fica muito difícil de conseguir identificar esse material genético desse vírus, porque ele se integra, né, o material genético dele junto com o material genético dessa célula, né, novamente, que pode ser bactéria ou a nossa célula eucarionte, e aí, então, fica muito difícil conseguir ver o que é do que ali, o que é vírus, o que é o material genético, né, do ser, do hospedeiro que esse vírus se inseriu, né. Então, aí, a partir disso, entra essa questão que tu acabou de mencionar, né, muito bem colocada, que é uma dessas características dos vírus. Eles têm uma alta taxa de replicação. Logo, quando a gente for novamente, né, falar aí de divisão celular, toda vez que ocorre a divisão celular, vai acontecer algumas mutações, né? Então, essas mutações nas células procarióticas e eucarióticas, elas têm todo um cuidado, um reparo, existem proteínas de reparo nesse material genético. Mas como o vírus ele se replica tão rápido, não dá tempo, então, de ter essa questão aí de estar corrigindo as bases nitrogenadas, que são aqueles que compõem o DNA ou RNA, né? E aí, então, a gente tem essa dificuldade, essa grande dificuldade de conseguir captar aí esse vírus, né? E outra questão, né? As bactérias, como eu falei, elas são, então, com células consideradas vivas, né? E na estrutura dessas células, a gente tem uma estrutura, né, que é chamada de parede celular. E essa parede celular, então, a gente já tem medicamentos, né, que são os antibióticos, que conseguem lisar, ou seja, matar essa parede celular dessas bactérias, por exemplo, ou alguma outra estrutura aí dessa bactéria, certo? E dos vírus, não. É muito, muito difícil conseguir, primeiro, isolar esse vírus, identificar esse vírus, ver as partículas, ou seja, as proteínas que está lá na sua membrana plasmática, né, que vai estar dando a característica desse vírus, ver o material genético dele. Então, é muito difícil, por conta disso, né, criar um antiviral, na verdade, né, então, que seriam as vacinas, né, que são as vacinas. Então tem essa dificuldade. Só abrindo aqui um parêntese, fazendo uma brincadeira aqui meio que idiota. O caso é o seguinte, gente, quando ela fala lisar, lisa significa quebra, tá certo? Então quando eu falo eu sou um liso, eu sou um quebrado, tá bom? É isso que acontece. Então a professora falou aí, para fazer a lise da parede e tal, aquela coisa toda, é justamente isso. Quando quebra a parede, né, da bactéria ou do que seja, então você vai fazer o rompimento disso e aí você pode provocar a morte, né, do caso das bactérias, e isso não acontece tão facilmente com os vírus, não é isso, professora? Exatamente, porque os vírus não têm essa parede celular, por exemplo. A estrutura do vírus é muito mais primitiva, que a gente chama, né? Então, a estrutura do vírus basicamente é um capsídeo, que é um envoltório, então, né, que tem as suas proteínas, a sua membrana e material genético.
e algumas outras estruturas que ele vai utilizar aí, por exemplo, no caso de um bacteriófago, que é o nome de quando um vírus invade uma bactéria, ele tem aí algumas espículos, algumas estruturas que faz com que esse vírus consiga injetar o seu material genético, né, para dentro da célula da bactéria, né? Então, ele é uma estrutura muito simples, né? Mas, como eu falei, extremamente pequena e difícil aí, por conta da sua alta taxa de replicação, conseguir pegá-lo, digamos assim, né? Só um minuto, professora, que eu vou passar aqui o telefone da Rádio Cidade FM, 36390574, é o nosso WhatsApp, tá certo? E se você quiser fazer qualquer pergunta relacionada aqui ao tema, fique à vontade, porque o programa Contextualizando justamente é para isso, para a gente contextualizar todo esse tema. Só peço que não mande para o meu telefone particular, porque ele tá também aqui em uma outra live, tá certo? Senão eu não vou conseguir ler a sua mensagem. Então, 36390574 é o nosso WhatsApp. E aí a gente consegue fazer então essa interação com todos vocês. Professora, no início, quando foi falado sobre a questão dos vírus, falou aqui que ele necessariamente precisa de uma célula para ele se hospedar nessa célula e aí utilizar de todos os recursos metabólicos da célula. Então significa que um vírus obrigatoriamente é um parasita. Isso? Exatamente. Né? Ele precisa dessa célula hospedeira, né, para conseguir se reproduzir. Ele utiliza então todo o aparato metabólico dessas células ele escraviza, digamos assim, a célula hospedeira. Então ele passa a mandar nela e integrar aí o seu material genético, o material genético da célula hospedeira e mandar essa célula, né, fazer o que ele bem entender. Eu vou deixar pro segundo bloco, que daqui a pouco a gente chama o comercial, mas antes eu queria absorver um pouquinho mais sobre essa questão geral, né, da parte biológica, então, que a gente está falando de vírus e bactérias. Quando fala que é um hospedeiro, então assim, a depender do tipo de célula, do sistema que essa célula está envolvido, pode causar maiores ou menores prejuízos. Isso? Né? Não vamos falar ainda agora do sistema respiratório, que é onde o coronavírus ele se aplica. Vamos deixar para o segundo bloco. Mas exemplo de um vírus que ele tem aí um poder muito terrível é justamente o vírus da AIDS, né? Porque ele baixa a imunidade. Como é que funciona mais ou menos essa questão dele trabalhar ali dentro do nosso organismo? Então, o vírus da AIDS, né, é um vírus, então, que já vem aí há décadas, né, e ele é um vírus que ainda não se tem vacina, né, por conta, então, novamente, dessa dificuldade e alta taxa de replicação. Além disso, né, toda vez que um vírus, que é outro desafio aí, né, das cientistas, dos cientistas, enfim, toda vez que esse vírus, ele invade o nosso corpo, por exemplo, isso vai depender muito, né, por exemplo, a resposta que tu, Gia, vai ter vai ser diferente da resposta que eu, Mayara, vou ter. Porque a gente tem DNAs diferentes, somos pessoas diferentes, certo? Então, isso tem tudo a ver com a resposta que a gente vai ter aí de produção de anticorpos, né? Que são aquelas células, né, que existem aí no nosso corpo, que o objetivo delas é nos defender dessas partículas, sendo virais, sendo de bactérias ou de outros organismos, micro-organismos aí patógenos também, tá? O grande problema do vírus da AIDS é que ele afeta, né, justamente quem? Essas células que são as células que nos protegem. Então, o parasita, no caso, né, que as células que ele vai estar parasitando são essas células, né, que são os linfócitos B, que fazem essa proteção aí da nossa fisiologia, do nosso organismo, né. Então, ele vai destruindo, né, todas essas células. Logo, se tu fica com a imunodeficiência diminuída, né, tu vais ter uma alta chance de contaminar com outras doenças, né, pneumonia, por exemplo, outras doenças aí que são outros vírus também, e aí tu não tem as defesas, certo? Tu não tem as células que vão estar aí te defendendo. Então esse é um dos grandes problemas da AIDS. Embora a gente já tenha bastante avanço, né, hoje tem
coquetéis virais, o Brasil já tem aí um centro de pesquisa forte nisso, que pesquisa, aparece conseguindo aí um esboço de vacina, né, porque novamente, né, quando a gente se contrai com vírus, a gente não consegue tratar o vírus, a gente trata os sintomas virais. Então a gente começa a ter febre, a gente tem dor de cabeça, por exemplo, aí a gente vai lá e toma um analgésico, certo? Mas a gente não consegue tratar o vírus. O que trata o vírus? As vacinas, ok? Outra coisa, agora menino que tá aí ouvindo, que tá assistindo negócio de Enem, agora é pra anotar, tá certo? Pega aí o caderno, porque essa tá sendo uma verdadeira aula de vírus e bactérias. Nós estamos aqui com a professora Maiara Marques, meu Deus do céu, Maiara Marques, tá certo? Que é doutora em Fisiologia Humana. Então, por favor, pegue o caderno agora que eu vou fazer a pergunta que vale a sua nota de biologia no Enem. O material genético que está no vírus vai ser DNA e RNA ou apenas um? No caso, pode ser ou DNA ou RNA, né? Então, existem vírus... Nunca os dois. Que tem tanto DNA quanto RNA, pode ser um dos dois. No caso aí do Covid é RNA. E essa Não, pode falar, por favor. Mas é que como o que a gente tem, né, o material genético, que é o DNA, ele é universal. Então, o que acontece? A gente tem as bases nitrogenadas, né? Que é, então, adenina, timina, guanina, citosina, quando a gente fala de DNA. E quando a gente fala de RNA, a gente tem a uracila, que é substituída aí pela timina, tá? Então, o código genético ele é universal. Então, uma vez que tanto se for RNA quanto for DNA, isso na verdade não tem muito, porque o que esse vírus faz? Ele vai se integrar, né, no material genético, no DNA, por exemplo, ou o RNA da bactéria, no caso, né, e aí ele vai se integrar a esse material genético, e a partir daí, quando começar as divisões, pronto, né, esse material já vai estar ali integrado, esses materiais genéticos. E aí, né, a gente precisa lembrar que todas praticamente a expressão aí da vida é via proteína, né? Então a gente tem aí todas essas proteínas que vão estar tendo essas mutações, e aí, né, proteínas de membrana, proteínas de metabolismo, proteínas enfim, né, N tipos de proteínas, porque são os códigos, o código genético, certo, que vai lá na transdução, tradução, que é um processo que tem lá, né, de divisão, aí copia o DNA, depois traduz lá com a ajuda do ribossomo no citoplasma da célula. Então aí a gente vai ter essas cópias, né, e vai ter a produção das proteínas. Aí no caso, o que os vírus fazem? Eles fazem a gente começar a ter produção de proteínas diferentes. E aí não vou falar agora, vou deixar pro próximo bloco. No corona. Não, tranquilo, deixa eu só aqui dar uma olhada como é que tá, que eu tô usando aqui a tela do computador pra gente fazer esse bate-papo. Deixa eu só mudar aqui a tela rapidinho do computador pra ver se nós temos alguma pergunta aqui. Só um minuto. Pessoal, você está na Rádio Cidade FM 95,9, a rádio da capital do agro, com você em todo lugar. Nós estamos aqui no programa Contextualizando, não só aqui, por enquanto, alguns agradecimentos aqui dos nossos ouvintes, né? Nenhuma pergunta por enquanto. Então você pode mandar sua pergunta, tirar sua dúvida no 36 39 05 74. Esse é o telefone da Rádio Cidade FM. Hoje o tema é vírus e bactérias, porque a nossa preocupação com o novo coronavírus. Pra gente começar, já preparar aqui, porque eu vou chamar o comercial em 4 minutinhos, aí a gente já começa a fazer a introdução para o próximo bloco. Quando a gente fala novo coronavírus, então significa que um vírus, ele pode estar em uma família e aí ele ir modificando a sua estrutura, por isso é que nós temos também tanta dificuldade para combater esses vírus, isso? Exatamente, Jean. Então, o que acontece, né? O novo Covid-19, né, que é SARS-CoV, né, na verdade o nome dele, existe, então, muitas coisas que a gente sabe, na verdade, muito mais coisas que a gente não sabe sobre esse vírus do que a gente sabe.
Mas o SARS, então, né, se chama Síndrome de Deficiência Respiratória Aguda Grave, e ele, na verdade, surgiu, né, em 2006, já foi a primeira vez que teve um surto, né, de SARS, que também foi lá na China, né, que originou, e depois a gente teve em 2012 MERS, que foi também dessa grande família aí, né, de Covid, que é uma família, então, de vírus que já existe, né, então, na verdade, o que aconteceu aí com esse Covid? É que o que suspeita-se, né, é exatamente o que tu falou, que através, então, né, o que se acredita que a contaminação surgiu, então, pela contaminação, porque houve a pessoa se alimentou de morcego, né? Acredita-se que foi o vetor, então, que foi que trouxe esse Covid para nós, né, humanos. Mais esse Covid aí mais agressivo, né? Porque essa é completamente muito mais agressivo à saúde humana, né? O Covid-19. Então, acredita-se que foi por conta, então, de uma série de mutações que veio aí do morcego, que também é um animal, certo? E nós, que também somos animais, células eucariontes. Então, a partir disso, teve-se mutações nesse Covid, e esse Covid, então, tomou a proporção que ele tomou, né? Mas por que será, né, que ele tomou essa proporção? Vamos falar um pouquinho mais disso aí no próximo bloco. Fantástico, fantástico, uma verdadeira aula, parabéns, professora, de uma informação fora do comum, de uma, como eu posso dizer, ajuda a esses nossos alunos, né, que estão aí, de certa forma, fora da escola, mas entre aspas aqui, muito entre aspas o que eu estou falando, porque não está tendo esse contato, e a senhora dispor desse tempo aqui para a gente falar um pouquinho desses alunos. Eu vou chamar, galera, o comercial aqui, rapidinho, e já eu volto com a professora Maiara Marques, que é mestre e doutora em ciências fisiológicas, tá certo? Fisiologia humana, que eu falei para ela no comercial, fisiologia animal, mas enfim. Tudo igual. E a gente volta já com mais um quadro aqui com mais um bloco do Contextualizando. Fique aí, não saia daí não, porque hoje está imperdível esse programa. Valeu, já eu volto, é coisa de 1 minutinho. Você ouve o programa Contextualizando. Oi, cidade! Tá na cidade, tá legal! Cidade! Hey, yeah, yeah, yeah! 95,9. Você que mora em Luiz Eduardo Magalhães, tá precisando de internet de qualidade? Vem pra G7net. Trabalhamos com a tecnologia de fibra óptica para que você possa ter alta performance na sua conexão. Planos com até 200 megas de velocidade. Trabalhe de forma rápida e assista aos seus filmes e séries favoritos com uma conexão que não vai te deixar na mão. Não perca mais tempo. Ligue agora mesmo. DDD 77 3639 3100. 77 3639 3100. Já parou para pensar que, assim como você, os seus clientes também estão ouvindo rádio? Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Olá, você está pensando em casa ou lote em condomínio fechado? Conheça Village Bahia, condomínio residencial de alta segurança. O melhor lugar para você ter o seu lote ou sua casa. No bairro Paraíso, ao lado do Soia. Aberto à visita. Todos os dias, de 7 às 19 horas. Investimento garantido. Vá conhecer e surpreenda-se. Construções ACNT. Há 25 anos realizando sonhos. Village Bahia, condomínio fechado. Tá na cidade, tá legal! Um pai é muito além de simplesmente dar a vida para alguém, mas sim se dedicar e proteger nos momentos mais difíceis. No mundo atual, é muito comum pais e filhos morarem distantes. Apesar disso, devemos sempre mandar uma mensagem que seja pelo WhatsApp, desejando uma boa noite para matar um pouco a saudade do seu paizão. Em 2020, o Dia dos Pais será comemorado no dia 9 de agosto. Marque na sua agenda e não deixe de homenagear seu pai. Feliz Dia dos Pais. Pessoal, aqui é José Araújo e eu tô passando só para te avisar que eu também sou associado da Asmat Proteção Veicular.
E sabe por quê? Porque não tem burocracia nenhuma. Na Asmat, você deixa o seu carro ou moto protegidos com mensalidades a partir de R$ 79,90 por mês. E para veículos pesados, a partir de R$ 219 por mês. Deixe o seu veículo protegido com a Asmat. Na rua Dioclésio Ramos, quadra 11, lote 1, bairro Centro, em frente ao cinema, em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Atenção passageiros com destino ao ensino superior em 2021. Sua nave chegou. Agora, Luiz Eduardo tem o cursinho preparatório mais completo da região oeste. Curso pré-universitário Semac-SAS, com uma superestrutura, com material didático SAS. Simplesmente maior índice de aprovação em nenhum país. E a equipe de professores que é uma verdadeira seleção. O que você está esperando para vencer o Enem em 2020? Faça sua matrícula no pré-universitário e embarque nessa nave para o futuro. Matrículas na sala 32, Bloco 3, no prédio da Unifaaf. Alegria contagiante dos principais sucessos da música em uma mistura de ritmos, alegrando suas manhãs de sábado. A festa está decretada no seu rádio. É isso aí. Clima de festa com ele, Thiago Thierry. Olá, empresários e comerciantes. Estamos passando um momento delicado no mundo. A recomendação é evitar aglomerações, certo? Continue vendendo e atendendo seu cliente através do telefone, WhatsApp, e-mail e do seu site. Ele precisa saber que, apesar da loja estar fechada, você continua lá. Você, empresário, comerciante, anuncie aqui na rádio. Divulgue e fortaleça o seu delivery. Venda mais. Estamos aqui para ajudar você. Juntos, somos mais fortes. Tem novidade na rede de postos Ali. Está lançada a promoção Abasteça Sua Sorte. Para participar é simples. Abasteça R$100 em um dos postos Colômbia, Colômbia 10 e Estrela. Solicite seu cupom e boa sorte. Concorra a um Ford Ka 0 km, um vale abastecimento no valor de R$2.000 e mais 8 prêmios extras. Não fique de fora. Sorteio dia 24/12 de 2020. Grupo Colômbia. Qualidade garantida e o melhor atendimento. Tá na cidade, tá legal. Tchururutchu. Oh. 95,9 Cidade FM. Você ouve o programa Contextualizando. Pois é, galera, estamos aqui no programa Contextualizando, mais um sábado aqui com muita informação. Hoje, como convidada, nós temos, a professora doutora licenciada em Ciências Biológicas, especialista em Educação, mestre e doutora em Ciências Fisiológicas, Fisiologia Humana, Maiara Marques. Ela hoje está dando um verdadeiro show sobre vírus e bactérias, porque a nossa preocupação com o coronavírus. Quer tirar alguma dúvida? 36390574 é o telefone da Rádio Cidade FM 95,9 e aí você pode entrar em contato direto aqui pra gente falar um pouco sobre esse tema, se você está com dúvida. Agora, a doutora Maiara, ela vai falar um pouquinho sobre, justamente, nós vamos contextualizar aqui, os aspectos da pandemia, falar sobre o coronavírus especificamente, pra gente fechar aqui o nosso programa. Muito obrigado aí aos participantes também que tá aqui ao vivo, via Instagram, José Flávio, a Nayara, tem uma Nayara também, Rodrigo Guedes está aqui, entrou pelo meu Instagram pessoal, @professor Jean Tarcito. Também estamos ao vivo pelo meu Facebook, @professor Jean Tarcito, tá certo? E aí nós estamos fazendo então essa contextualização com a professora Maiara Marques, que é doutora em Ciências Fisiológicas, Fisiologia Humana. Professora, vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, que está muito, mas muito bom mesmo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão realmente do coronavírus. Nós falamos que para ser vírus precisa ter material genético, ter reprodução, não é isso? Tranquilo? Não, até aí, beleza, show. Para ser vírus, no caso, tem material genético, precisa estar numa célula hospedeira. E tem que estar na célula hospedeira. Pronto. Isso.
Fechou. E aí vamos falar então do coronavírus especificamente. Começou lá na China, as pessoas nem sabiam direito como é que iam lidar com aquilo e teve pessoas, quer dizer, os primeiros contágios, né, por ser muito parecido com a gripe, foi um médico, né, chinês que falou, não, tem alguma coisa errada com essas pessoas que estão, né, sendo tão doentes dessa forma, né, tá com essa patologia, enfim. E por que a gente deve então se preocupar realmente com o coronavírus, com o Covid-19? Bem, Jean, porque a gente não tem registro, né, nas últimas décadas aí, de um vírus que tem uma alta taxa de contágio, né, como o Covid-19. Então, vocês podem ver, né, que esse Covid, né, essa nova forma aí do Covid-19 surgiu aí em mais ou menos entre novembro e dezembro, né, lá em Taiwan, na China, foi onde começou-se o surto, né, e a gente está agora em agosto, né, e essa pandemia, né, então a característica, né, de ser pandemia é por estar, então, em contato com todos os locais possíveis do mundo, certo? Então, o que o Covid traz é um enorme desafio, porque ele tem essa alta taxa de contaminação, né? Então, no último bloco eu falei, né, que existe muita coisa que a gente ainda não sabe sobre esse vírus, mas existem algumas coisas que já se sabe, né? Então, já se sabe que ele é um vírus que ele está no ar. A gente sabe que é um vírus que não é, digamos, menos letal por conta do calor, né? Então ele é um vírus que não tem a ver com temperatura, né? Então não é porque a gente está aqui na Bahia, que é um lugar quente, que não tem. Então a gente está vendo aí, né, as atualizações dos casos todos os dias. É um vírus, então, que ele tem alguns sintomas, né, que são sintomas que podem se agravar para deficiência respiratória aguda, tá? Então, entrando, né, um pouco na questão da fisiologia do sistema respiratório, é um vírus que ele atinge, então, o sistema respiratório, como outros vírus, como a influenza, né, que é o H1N1, que é a gripe suína, né, e o H5N5, que é a gripe aviária. Então, tem algumas características que são parecidas. No entanto, como eu falei, é um vírus que tem uma alta taxa de contágio e, além disso, né, ele tem... Qual é a característica, digamos, a segunda mais desafiadora característica desse vírus? É que uma vez que se tem contato com ele, ainda não se sabe sobre os anticorpos, né, que são essas células de proteção aí. Não se sabe se a gente cria anticorpos. Não se sabe quanto tempo, né, a gente tem uma previsão de sintomas, né, que então são aí 2 semanas de sintomas de Covid. Mas a gente não sabe, né, como que é a questão dos anticorpos, porque, como eu falei, é muito particular de ser humano para ser humano, né? Então tem toda a característica fisiológica de nós, seres humanos, que são diferentes e que podem estar aí, podem não, que respondem diferente a esse vírus. E essa segunda característica, que é bem complicada, é que uma vez que esse vírus torna-se quadros, ele se torna mais agressivo, digamos assim, né, que ele tem então os sintomas mais agressivos, e o que vai acontecer então? As células, né, do nosso sistema respiratório, elas começam a, obviamente, né, produzir as células de defesa para tentar combater esse agente viral, essa partícula estranha, né? No entanto, a resposta inflamatória, ela é tão aguda que isso é essa segunda característica desse vírus aí, além dessa alta taxa de contágio, é essa segunda característica que torna, então, o Covid-19 essa tão desafiadora aí, dentro da saúde humana, né? Na história, nós já tivemos vírus até com, eu vou falar aqui o termo, não sei se é isso, uma virulência mais acentuada do que o Covid-19, mas não se imaginava ter um vírus com tanta taxa de contágio, que são coisas totalmente diferentes. Tem vírus muito mais agressivos,
mas o Covid-19, a principal preocupação é porque a contaminação com ele é muito mais rápida e é muito mais progressiva, não é isso? Isso. Então, são vírus aí que ficam nas partículas, ficam nas partículas, no caso do ar, né? Fica em superfícies, né? Como outros patógenos também. No entanto, o que está aparecendo, né, nas pesquisas aí que tem saído, é que esse vírus, ele se mantém muitos dias nessa superfície, ele se mantém no ar. Então, a importância de estar em lugares arejados, né? De esterilizar os ambientes, de estar sempre aí, né? Lavando as mãos com água e sabão, ou passando álcool, né? A questão de como esse vírus ele reage aí no nosso sistema respiratório. Por que a gente não deve aí colocar a mão no olho, no nariz, na boca, que são as mucosas que a gente chama, né? Então, porque a gente tem o tecido epitelial, né, que é então um tecido que tem uma característica de absorção, né, de defesa. Então, uma vez que a gente entra em contato com esse vírus, né, a gente toca em alguma superfície, né, ou inspira alguém, né, que está com a contaminação, inspira essa partícula viral aí. Esse vírus, ele vai então entrar para as células, nossas células epiteliais, e aí ele vai progressivamente até chegar na fase mais aguda aí, que é os alvéolos. Então, o nosso sistema respiratório, basicamente, né, ele tem a estrutura oral e nasal, que vai então se ramificar na traqueia, nos brônquios, nos bronquíolos e nos alvéolos, que são as porções onde vão ocorrer as trocas gasosas. O que são essas trocas gasosas? São, então, uma vez que a gente inspira, vai chegar oxigênio, né, lá dos nossos alvéolos, e a gente vai expirar e eliminar, então, o gás carbônico, CO2. E aí, nesses alvéolos, vai acontecer lá a troca com os capilares, que são estruturas aí do sistema circulatório, ou seja, do sangue, né, que vão estar trazendo esses nutrientes, no caso, oxigênio, bastante oxigênio, para as nossas células e para os nossos tecidos que estão com pouco oxigênio, estão pobres de oxigênio, tá? Então, uma vez que a gente tem, então, essa síndrome, né, da deficiência respiratória aguda grave, que é, então, o SARS-CoV, o que acontece? A gente tem os nossos alvéolos, eles começam a responder, né, a essas partículas virais, e eles tendem a tendência de gerar um processo inflamatório, que é basicamente ali entrar água, digamos assim, né, desenvolver ali água metabólica. Então, o que acontece? O nosso alvéolo, ele fica com água, e aí, essas trocas gasosas, elas são extremamente dificultosas, né? Então, essa resposta do organismo frente a esses patógenos virais, eles são extremamente agressivos. Então, por isso que é uma grande preocupação, né, o Covid-19. Você falando aí dos alvéolos, aí tem também a questão das pessoas que têm comorbidades, que isso vai fazer com que dificulta ainda mais a questão respiratória, a questão das trocas gasosas. Uma coisa que chama a atenção, não sei se a professora, né, a doutora pode falar, é sobre a questão da obesidade. Por que as pessoas obesas, elas têm maior susceptibilidade a ter esse problema respiratório mais agudo? Então, fisiologicamente, quando uma pessoa ela está obesa, ela tem aí uma série de desequilíbrio, né, do organismo, né, das respostas fisiológicas. Uma dessas grandes alterações aí é a questão, né, dos ácidos graxos, que são aí os lipídios. O que acontece? Quando tem muita produção desses ácidos graxos, eles vão se depositar nos vasos sanguíneos, certo? Então eles começam essa pessoa, no caso, ela começa a ter dificuldade de passar aí, né, o sangue
por esses vasos sanguíneos. Logo, isso gera aí toda uma rede de problema, porque não vai chegar um sangue, digamos assim, super oxigenado, né? As excretas metabólicas, a liberação de CO2, entre outros, não vão sair, digamos assim, com tanta facilidade por conta dessa dificuldade aí da rede capilar, na rede arterial, que são as artérias, que são aquelas, né, que levam o sangue oxigenado, e as veias são aquelas que levam o sangue pouco oxigenado de volta pro pulmão, né, onde então, pro coração, né, que aí vai ter circulação, vai ocorrer a circulação novamente para chegar lá no pulmão e ocorrer a reoxigenação. Então, obviamente, esse é um dos casos, né, de dificuldade aí metabólica que a obesidade causa, né. Aí associado à asma, a qualquer outra questão também que está relacionada à respiração, isso aí tudo somado, lógico, vai virar, né, aqui com muita desculpa a todos, uma bomba dentro do organismo da